né? Eu comecei o ano, meus amigos, com menos de 100 mil seguidores no Instagram. Agora estou com 231, tá? Lógico que é pouco, é nada para um presidenciável, tá? A gente precisa avançar rápido para, chegar nas eleições com mais de 1 milhão, e eu acho que teremos, tá? Dito isso, eu preciso que vocês compartilhem esse conteúdo. E estes 7 de propostas, né? As 7 propostas da missão, eu queria mostrar para vocês. Quero saber se vocês concordam, tá? Vamos dando nota para cada uma das propostas, tá? Olha só, 7 propostas da missão. 1. Guerra contra o crime organizado. A missão reconhece que já existe uma guerra acontecendo no Brasil. PCC e Comando Vermelho já declararam suas intenções de exercer domínio territorial em algumas regiões, já possuem exércitos atuando, já implementaram suas próprias leis e têm até suas próprias culturas. O Estado brasileiro finge que não existe ou que são apenas pequenas gangues em conflito. Está na hora de reconhecer que o Brasil não vive um período de paz, e não vai ser com mais pedidos de paz que vamos parar essa guerra. Maravilhoso. Todo mundo concorda com isso aqui, né? Então, nós vamos efetivamente declarar uma guerra e assim, nós vamos circunscrever todos os territórios que são ocupados por essas figuras do Comando Vermelho e das outras facções. Vamos invadir esses territórios com as forças policiais. Vamos colocar as forças armadas brasileiras em alerta, fazendo também um trabalho auxiliar. Algumas forças especiais do Exército Brasileiro serão utilizadas nas operações. Vamos retomar. Retomou, prendeu, combateu. E a gente morreu, né? Basicamente o cara veio, tá com um fuzil na mão. Ele vai ser baleado, ele vai ser fuzilado. Peças de metal, de chumbo, latão, não sei, vão entrar no seu corpo se você for um traficante armado. E você vai a óbito, tá? E é uma pena, sua mãe irá chorar, tá? Isso vai acontecer, guerra será declarada e será o primeiro grande ato de um governo missionário. 2. Direito penal do inimigo. Aí você vai falar, mas Renan, guerra e direito penal... Sim, precisa ter as duas coisas, tá? Por quê? Porque ninguém mais vai se faccionar no Brasil. Terminou, destruímos o PCC, destruímos o Comando Vermelho, nós não vamos permitir o surgimento de outra facção. E como isso vai acontecer? Faccionados do Comando Vermelho e primeiro Comando da Capital não são apenas bandidos comuns. Eles exercem poder político sobre territórios dominados, ameaçando não apenas a população local, mas a soberania do Estado brasileiro, transformando a gente num narco-estado. Portanto, eles não devem ter um processo criminal com ampla defesa, diversos juízes, Ministério Público, trânsito julgado, etc. O Estado precisa agir com a maior rapidez possível. Quebra de sigilos, prisão, depoimentos, tudo deve ser feito com urgência. Gosta dessa proposta? Próximo. Desfavelização. Você vê que é uma em seguida da outra, né? Elas são todas correlacionadas. Favelas não são apenas lugares com condições subhumanas de vida. Se tornaram QGs de facções que sequestram os trabalhadores que lá vivem. Além disso, a cultura que sai desses lugares, os problemas e a falta de perspectiva e de melhora de vida não devem ser romantizados. O Brasil precisa de um gigantesco plano de habitação, reurbanização, educação e emprego para acabar com tudo que a favela representa hoje. E a cadeia de reprodução de desvantagem, famílias sem figura paterna, são o maior alimento para a criação de um crime organizado. Isso precisa ser tratado com seriedade para termos menos soldados e uma nação menos doente. Alguém aqui E lembrando, tá? É coisa de 700 a 900 bilhões de reais para acabar com todas as favelas no Brasil. O Zema tá tirando print agora. O Zema desesperado, né? O Zema lá... olha só, tira esse print aqui, ó. Né? Desfavelização. Vamos tirar assim, ó. Que tal... desmorronização. Que tal descorticilização. Vamos só mudar um pedacinho do nome, nós usa aí, né? De 700 a 900 bilhões para fazermos isso, sem contar a inflação, naturalmente. E para obter esse dinheiro, temos que fazer grandes reformas que abram espaço de investimento. E nesse espaço de investimento, vamos fazer o programa mais avançado e mais célere de desfavelização do mundo. Aí você vai falar, mas Renan, mas como nós vamos fazer nossas empreiteiras são corruptas? Eu vou chamar construtora chinesa, eu vou chamar construtora europeia, americana. Eu quero saber o seguinte, quem constrói rápido prédios bonitos, simples, de fácil construção, de veloz produção, tá? Com preço bom, pra gente transformando favela em bairro. E outra coisa, sem ser aquela coisa meio soviética dos prédios todos iguais. As pessoas querem se sentir especiais e com direito. Vamos pegar um bairro, uma favela, as casas são capazes de serem, vamos dizer, readequadas, nós readequamos, pessoa ganha título de propriedade, o que é derrubado, fazemos prédios, você vai ter um bairro, arvorezinha, escola, quartel, o Brasil muda, e é bom para essas pessoas da favela, e é bom para as pessoas de fora da favela, que você integra todas aquelas à urbe, né? E você não tem mais, vamos dizer, as consequências, externalidades absolutamente terríveis que uma favela gera para a sociedade como um todo, tá? Interiorizar as atividades produtivas. As regiões mais pobres do Brasil são um paraíso de políticos corruptos que aproveitam a pobreza das pessoas para comprar votos, desviar recursos e se perpetuarem no poder. Levar atividades produtivas para os interiores, principalmente do Nordeste, gerar classe média, quebrar o ciclo que alimenta há décadas a liderança dessas pessoas nessa verdadeira escravidão moderna. É óbvio, né? É óbvio. Assim, nós precisamos levar complexidade econômica para os interiores. Então a gente falou desde polo de biocombustível no Mato Piba,
produção industrial ligada a frutas no Vale do São Francisco. Estão fazendo startups e polos produtivos, inclusive com incentivos no litoral do Nordeste para exportação, só para exportação. Estamos falando de avanço do agro organizado para dentro desses interiores. Se a gente faz isso, a gente diminui não só o voto no Centrão, mas a dependência de bolsa e voto no PT. E aí, se ninguém vai votar no PT, o Brasil inteiro muda. Então precisamos interiorizar atividades produtivas e evitar que as pessoas continuem embora das cidades pequenas e médias do interior, senão elas viram cidades fantasmas. O título desse card era para ser Industrializar o Nordeste, mas aí Orlando Lima sugeriu para interiorizar atividades produtivas. Vamos lá. 5. Responsabilidade gerencial. O Brasil precisa mudar o sistema de incentivos que elege seus políticos. Políticos que não entregam melhorias claras nos índices de educação, saneamento, saúde e segurança devem perder seus direitos políticos. Não é meio óbvio isso? Ora, se um sujeito entra, assume o mandato, aí o cara entrega o município com a mesma cobertura de esgoto que ele pegou, eventualmente a cobertura de esgoto é 15%, aí não consegue aumentar, o cara não consegue diminuir o número de assaltos e roubos, as crianças não melhoram no índice SAEB nem IDEB. Então o que aquele prefeito tá fazendo? Aí você vai ver, porque existem esses prefeitos, existem aos milhares. Ah, ele tá fazendo show do Wesley Safadão. Ah, vai ter Alanzinho, vai ter Alok, porque é esse circuito de shows. Ah, entendi. Ele tá reproduzindo o modelo político baseado na pobreza e na exploração daquelas pessoas. Perdeu o direito político, ficar 8 anos sem disputar. Trate de fazer o trabalho bem feito. Entendeu? Este é o que muda tudo. E ele tem que ser acompanhado do ponto 6, fusão de municípios. Municípios que dependem de verbas federais ou estaduais para pagar suas contas devem deixar de existir e se fundir com outros municípios próximos. Chega de bancar cidades deficitárias. No geral, cidades do centro-sul do país pagam mais do que deveriam em impostos para manter cidades do centro-norte e nordeste vivendo e pedindo mais dinheiro para pagar salários de político. Nada de bom pode vir dessa lógica. Exatamente, é bem simples, galera. Junta um monte de município, porque antes vai vir, sei lá, um catarinense, né? É que eu não sei imitar sotaque de catarinense, mas... vamos imitar um paranaense, né? Leite quente dá dor nos dentes da frente da gente. Mas olha só, mas vocês estão querendo fechar nossa cidade. A cidade é pequenininha, tem 10 mil habitantes, mas tudo se paga. Cidade forte do agro. Tá, fica tranquilo, o Paranaense. Nossa cidade está se bancando e quer ter 10 mil habitantes, exista. Agora, cidades que não se bancam, que não têm atividade concreta, real, as pessoas vivem de dinheiro do governo e a máquina pública também, não de arrecadação, vai fundir. Junta aí, faz um complexo de 40 mil, 50 mil habitantes, tem uma Câmara de Vereadores, tem um prefeito, mais do que suficiente, e indicadores de desempenho. É isso. É isso. Não tem que ser nada diferente disso. Qual o sentido de ter uma cidade de 6 mil habitantes com 9 vereadores deliberando sobre nada, porque o dinheiro não sai da cidade? Isso é estupidez. Então vamos ter que fazer uma fusão de municípios, tem que diminuir de 5 mil e tantos municípios, pelo menos 3 mil e poucos municípios. E tá bom demais. E tá bom demais. Ah, mas a galera do Centrão vai pular. Mas, meu velho, esse modelo atual é falido. Qual o sentido de existir um município que não se banca? Não, vou montar um município aqui, tá? E como é que vocês vão se bancar já que vocês querem montar um município? Não sei. Me dê papai, me dê dinheiro. Isso é maluco. E por último, tá? Mutirão anti-Bolsa Família. Municípios com mais de 30% da população recebendo Bolsa Família devem promover mutirões de emprego. Pessoas em idade economicamente ativa que se recusarem a trabalhar deverão perder o direito de receber o Bolsa Família em 3 meses. Vamos criar um mutirão. Vamos lá. Mutirão de varredura, de limpeza. Vamos criar grandes hortas. Vamos pegar espaços públicos, fazer grandes hortas. As pessoas trabalham, melhoram inclusive a alimentação delas. O município tem que prover isso. O governo federal tem que botar a galera, vamos botar a galera pra ficar ativa. Se não, meus amigos, o que nós vamos ter é sempre isso. As pessoas nos outros lugares pagando e uma parte da população que tem corpo, tem físico, tem capacidade intelectual de sair e trabalhar, vão ficar parada. Frente de trabalho. Igual no New Deal. O Roosevelt não fez isso? O democrata, o progressista Roosevelt não fez? Vamos fazer frente de trabalho também. Vamos fazer frente de trabalho de infraestrutura. Aí um cara falou, esse é impopular em um nível... É impopular com quem quer receber, estando em idade ativa e não fazer nada. Aí vai ser impopular. Mas esse cara vota na gente? Ou ele vota no Lula? Ele vota na gente ou vota no Lula? Ele já vai votar no Lula. Lembra que eu falei que o Bolsonaro na guerra faccional, ele ficou ajudando quem? Quem que ele ficou ajudando? O eleitor do inimigo dele. Eu falei que eu tenho um lado. Eu tô no lado do Brasil que trabalha e produz. Meu foco inicial é no Brasil que trabalha e produz. O Brasil improdutivo, eu vou transformar ele em Brasil que trabalha e produz.
Agora, ficar mantendo pessoas com 28 anos, 30 anos de idade, 35 anos de idade, só encostado, recebendo benefício pra sempre, prometendo mais benefício, você me desculpa, isso é uma estupidez. Que coisa de idiota, que país retardado é esse? Não sou eu falando isso, o Xi Jinping falou isso, ó. Não dá pra ter uma nação, modelo latino-americano, modelo falido. Vocês, que papinho é esse? Nós temos que fazer isso. Ah, quer manter seu benefício? Cara, fica tranquilo, vamos ter uma frente de trabalho aqui com o município. Vamos incutir a pessoa a cultura. Até pra pessoa ir lá, ela começa a ficar ativa, ela começa a fazer outras coisas, ela conhece as outras pessoas, sai do isolamento, arruma um trabalho. Vamos botar pra andar, nós temos que dinamizar. Tem muita capacidade humana parada aí. E olha só pra lembrar, quanto que a gente não tá gastando em emenda com show e inutilidade nesses municípios? Tem muita coisa boa pra fazer nesses municípios, bora! Bora! O chat lembrou aqui, então, o dinheiro pro tigrinho vai só tá gastando, sim. Na hora de gastar tigrinho, todo mundo... Ô! Um cara falou, a estratégia mais imbecil do mundo. Você tá falando da nossa ou a do Bolsonaro? Sustenta o exército do inimigo. Não tô entendendo. Dessa é do Bolsonaro, né, meu querido amigo? O Bolsonaro que ficou lá, eu vou ficar dando mais auxílio aí pra você. Aí a pessoa, obrigado, eu vou votar no Lula. Então, assim, se você é do Brasil produtivo, vou dar um exemplo. Esse tipo de proposta, sabe pra quem é? Tô olhando aqui pra dois, ó. Você mora em Pernambuco, é um cara trabalhador, eu sei que você é trabalhador. Agora você sabe que você tem um monte de gente que em vez de trabalhar como você, em vez de ralar como você, tá lá, encostado com auxílio. Você que é trabalhador, você vai ver aquele cara ir trabalhar numa frente de trabalho. Se ele tem condição de trabalho e não tá trabalhando, vai pra uma frente de trabalho. Entendeu? Você que tá no Maranhão e é trabalhador, mora em Imperatriz, mesma coisa. Não dá pra criar uma sociedade em que os estímulos e os incentivos estão pra pessoa do teu lado ficar encostada. Pro prefeito ficar encostado, pro governador. Tá tudo muito mole. Tem uma galera que vive só, né? Da pessoa mais pobre até o governador, tem um monte de gente ali vivendo do vento ali. Do vento do trabalho do outro. O primeiro a sofrer, eu não tô nem falando do paulistano, do catarinense, do carioca, do mineiro, do goiano, do gaúcho, que pagam via impostos pra sustentar o governo federal pra ele ficar fazendo suas redistribuições. Eu tô falando, em geral, da pessoa que mora perto desse bolsista. Eu tô falando de um cara na periferia de São Paulo que rala, tá lá entregando coisa com moto, fazendo o trampo dele, e aí vem um outro lá encostado no tigrinho, né, outro no pé de meia, só no benefício dele. Qual é? Tem que ter lado. Que isso? Especialmente homem, vamos falar a verdade, especialmente homem. Pessoal, like na live. O Daniel Duranz explicando, pelo amor de Deus, gente, quem recebe o Bolsa Família não votaria em nós de qualquer forma, nossa mensagem não é pra eles. Daniel, é difícil ter que explicar, algumas pessoas não entendem, acha que tipo assim, o cara que tá completamente comprado no lulismo, esse cara vai virar, é isso, vira uma missão. Então essas são 7 propostas, tá? Pra gente discutir. E eu espero que vocês divulguem. Então, assim, cara, todo mundo. A gente tem quantas pessoas somado no agregado das duas lives? 13.500 mais 13.300. Estamos, então, quase 7.000 pessoas. Então, galera, todo mundo, cara, dê um aviãozinho nos seus stories com essas propostas. Todo mundo. Se a gente tiver 7.000 aviãozinhos, assim, pô, pelo menos 1 milhão de pessoas vão ver essas propostas. Muito bom, vamos fazer. As pessoas têm que conhecer as propostas. Aviãozinho, isso daqui, ó. Ah, e esse recompartilhamento, que é uma revolução no Instagram, o recompartilhamento. É ou não é? Caro amigo Riso. Só que sabe o que não é uma revolução? O quê? É a galera que não entrou no Valete Plus. Pô, o Arthur meteu 6 Valete Plus hoje e eu meti 0. Todo mundo que tá no Valete Plus hoje, todo mundo vai receber a Valete deste mês, autografada, tá? E os 5 primeiros vão receber um livro do Clube do Livro. E mais um Econos na Estrada. Só os 5. Depois do 5º vai ser a revista e o livro, O Príncipe. É um livro do Clube do Livro, O Príncipe do Maquiavel, que conta com o prefácio do simplesmente Kimoshito Katsumoto Katagiri. Pô, galera, não seja um pão duro, vamos entrando. E lembrando, abre aí também, que você tem que vir ao nosso festival, dia 29, vai ser gigantesco, conto com todos vocês.
Bora, bora, bora. Conto com todos vocês, Rafael Almeida Riso. Inclusive tem desconto, né? Se eu botar aqui o cupom RENAIS, você vai com desconto lá. E vamos que vamos. Bora, bora todo mundo comprar. Posso fazer uma boca de sandália pro Congresso ou não? Não posso, né? Pode. É que eu quero meditar você. Que você já vai boca de sandália lá, então eu quero atropelar a sua boca de sandália. Não boca de sandália ainda. Tá bom. Tá? Mas teremos convidados internacionais no Congresso. Pronto. Não boca de sandália ainda, mas... O Homer falou, Renan cria bolsa bodybuilder, bodybuilders do Brasil precisam de bolsas. Ok. Sei lá, não me parece ser uma prioridade. É um bolsa whey? Uma bolsa whey? Cara, whey na merenda seria bom. Às vezes é uma maneira barata de adicionar proteína na alimentação da molecada, né? Sim. Like na live, entre no Valete Plus em valete.org.br e vem para o festival em festival.mbl.org.br. Os dois links na descrição da live. Uhum. É isso, Rizão. Vamos lá, me dê mais coisas pra comentar. Agora vamos para um momento React. React. Esse rapaz aqui, sabe quem é? Não. Vamos lá. Não sei, tem um rapaz fazendo um desabafo honesto, nós vamos ouvir o desabafo honesto. Algumas pessoas me enviaram isso aqui, vamos ver. Você provavelmente viu que eu postei um vídeo ontem aqui no Instagram mandando um recado para o Renan Santos, que é presidente do MBL. O vídeo em poucos minutos foi tomado de comentários e minha DM também. Na minha DM eu recebi algumas perguntas que eu não sei responder até agora, então eu quero fazer esse vídeo aqui para compartilhar isso com vocês. Se tem uma coisa que me incomoda naquilo que eu defendo, é não saber responder algumas perguntas. Aconteceu a mesma coisa comigo quando eu estava aprendendo sobre o cristianismo, estava aprendendo a ser cristão. Eu não sabia responder muitas perguntas que ateus me faziam, e isso dava uma balançada na minha fé. Até que eu simplesmente falei, não, eu preciso ler a Bíblia, não dá pra ser cristão e não ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, e muitas coisas foram se encaixando, foram se acalmando. Só que não tem o manual do bolsonarismo. Eu fundamentalmente não entendo, eu tô sendo franco aqui, honesto, tá? O porquê foi nomeado o Aras na PGR, sendo que o Aras é um petista. Não sei. Eu não sei responder. E isso aqui não é um ataque. Isso é simplesmente eu dizendo, eu não sei responder. Por que que o Bolsonaro vetou um projeto que acabaria com as decisões monocráticas no STF? Quando chega um MBLer pra me questionar sobre isso, eu não sei responder. Eu não sei. E eu, sinceramente, acho que você, que me segue e também é bolsonarista, não sabe responder isso. Porque não dá pra responder. Não dá. Hoje, a gente vê o Bolsonaro sendo vítima, enfrentando injustiças por conta de decisões monocráticas. Você entende o que eu quero dizer? Ele teve a oportunidade de simplesmente, dar o confirma e não fez. Por quê? Sabe, esse tipo de pergunta me incomoda. Tô sendo franco com você, tô sendo honesto. Me incomoda. Me incomoda porque eu não sei. E no fundo, eu não sei se eu não sei ou se eu só estou querendo negar a realidade. Pausa. Esse é o meu ponto. Eu vi gente xingando esse cara aí nos comentários. Não conheço ele. Dito isso, se ele tá fazendo uma reflexão aberta e honesta sobre isso, ele tá fazendo quase um raciocínio aberto em voz alta que precisa ser feito por todos os bolsonaristas de boa fé. Se ele tá fazendo isso em voz alta, ele tá fazendo essa reflexão, você me desculpa. Isso é um momento importantíssimo. É a primeira vez que eu vejo um bolsonarista fazendo um exercício num vídeo em que não é uma pregação, você entende? Ele tá fazendo uma reflexão sobre os próprios pensamentos, sobre as próprias contradições, sobre os próprios medos, e tá trazendo em público isso. E eu acho, gostem ou não, eu não sei, eu não conheço, gostem ou não dele, isto é um ato que a gente sempre falou, por que os bolsonaristas não fazem essa reflexão? Essa reflexão é importantíssima. Essa reflexão é a reflexão que, se virar um processo em cadeia, você muda a direita brasileira. Porque os influenciadores do bolsonarismo não fazem isso. Os políticos do bolsonarismo não fazem isso. Eles fazem... Olha aí, ó, anistia, ó o comunismo ali, ó olha lá o comunismo, cuidado com o comunismo, olha lá. Não, faça essa reflexão, uma reflexão objetiva. Objetiva, porque essas traições do Bolsonaro aconteceram e simplesmente é tabu dentro do bolsonarismo tratar delas. É ótimo o que ele tá falando. Parece que esse cara foi no 20 contra 1 do Arthur. E ele foi como um bolsonarista nesse debate aí. Ah, interessante.
Isso tá me perturbando há dias, cara. Porque quando essas perguntas são feitas, eu sinto lá no meu ego. Tá? Eu sinto no meu ego. Eu sinto no ego do tipo assim, cara, eu não quero largar o osso. Responde, Gabriel. Porque é política. Político faz política. Porque ele tinha que fazer isso pra poder governar, sei lá. É honesto? Não sei. Eu fico gladiando com esse sentimento e isso me consome, tá? Eu não vou mentir pra vocês, eu tô consumido. E quanto mais mensagens eu recebo na minha caixa de mensagens lá, é o tipo de pergunta que eu não sei responder. Quando eu debati com o Jones Manuel, muitas pessoas vieram me perguntar o que é doutrinação, o que é doutrinação. Se você olhar alguns dos meus vídeos, tem alguns bots do Jones Manuel retardados comentando lá, o que é doutrinação, Gabriel? O que é doutrinação, Gabriel? Eu sei responder o que é doutrinação. Por isso essa pergunta não me incomoda. Agora, quando o cara me pergunta por que o Bolsonaro nomeou Aras pra PGR, eu não sei responder. Quando me pergunta por que o Bolsonaro vetou as decisões monocráticas do STF, eu não sei responder. E um monte de outros questionamentos que estão lotando a minha caixa e eu não sei responder. Gabriel, você tá vindo a público demonstrar fraqueza? Horas, ninguém do bolsonarismo, até hoje, conseguiu me responder isso. Conseguiu deixar um modelo de resposta. Mas é verdade o que ele tá falando. Ninguém trouxe uma resposta pra isso. Porque dói demais ter que tratar as respostas, porque ela derruba o mito de que o Bolsonaro é um herói brasileiro, como a galera acredita. O Bolsonaro colocou o Aras na PGR porque isso era parte de um acordo para salvar o Flávio. E esse acordo passava por desconstruir a Lava Jato. E esse acordo, ele aconteceu, porque o Aras e o arranjo novo do STF desconstruíram a Lava Jato. E num período, Riso sabe disso, 1 ano. Foi 1 ano. Final de 2019, só pra galera se lembrar, o Lula já tava sendo liberado. Final de 19. Foi muito rápido. O processo foi assim, entendeu? Então não há como a gente ter uma resposta bacana sendo bolsonarista. Porque isso atinge, vamos dizer, a base do bolsonarismo. O Bolsonaro tomou uma decisão de trair a sua agenda em nome da salvação do seu filho corrupto. E a questão, mas o filho poderia ter sido vítima de uma perseguição por parte do STF, e essas coisas acontecem. Vamos supor, há uma perseguição injusta a um agente político por conta da posição dele. Não foi o caso do Flávio. O caso do Flávio era rachadinha, era nítido que ele fazia rachadinha, Queiroz, os dinheiros que circulavam. O Flávio só não foi preso porque esse acordo foi firmado. Porque senão o Flávio seria preso. E olha só a coisa como era louca. Num desdobramento da Operação Lava Jato. Não confie em mim. Hoje tem inteligência artificial, vai no Google. A Operação Furna da Onça, que pegou o Flávio Bolsonaro com rachadinha, e que pegou outros políticos da Alerj, deputados estaduais por rachadinha e outros crimes correlatos, é um desdobramento da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Essa aí é a Operação Furna da Onça. Entendeu? Ela é um desdobramento da Lava Jato. E esse desdobramento pegou o Flávio. Então, no fundo, a Lava Jato pegou o Flávio. E aí todos, incluindo o Jair de Bolsonaro, se juntaram para acabar com a operação. E isto, cara, não pode ser dito pelo Bolsonaro, porque isso é um dos maiores tabus do bolsonarismo. Isso é um tabu monumental. Porque prova, 1, que a família é corrupta, e 2, que a família topa trair os valores em nome da sua autopreservação. Muito louco se chamar Furna da Onça. Pois é. Nem tinha pensado nisso. Nossa, né, a onça já estava atuando por nós, né, porque, querendo ou não, a ruptura nossa com aquele governo, clara e direta, foi ali por conta do Furna da Onça, da rachadinha e tal. E havia uma onça no meio, olha que loucura, cara. Olha que loucura. Vamos lá, vamos voltar pro rapaz. Resposta para que eu simplesmente copiasse e dissesse, olha só, é por isso. Tudo que a gente tem é porque político faz política. E isso não basta. Isso não basta. Isso não basta. Isso não justifica. E isso me incomoda, tá bom? Me incomoda. Vamos pensar, Brasil. Vamos pensar numa resposta para isso. Posso falar? Não o conheço. Na internet, cara, uma das regras você tem que ficar parecendo forte e assertivo o tempo todo. Ele veio trazer uma dúvida. Desculpa, não conheço o trabalho dele. Eventualmente já xingava, batia na gente. Não tá vindo ao caso que esse tipo de reflexão se torne corrente. É uma reflexão a se fazer. O bolsonarismo tem que fazer essa reflexão. A pessoa de direita no Brasil tem que refletir. Porque assim, cara, pensa o seguinte. Se você tem antes de você ter um evento, vamos supor, você vai ter uma empresa vai fazer um evento no dia, ou você vai ter um jogo de futebol. A reunião prévia, o nome que está isso é de briefing. Você faz um briefing.
E nesse briefing você analisa as estratégias, arruma os detalhes e vai pra batalha, vai pro jogo. Depois, em inglês, eles têm o debriefing, em que você faz uma análise crítica do que você acertou, do que você errou, do que você vai manter, o que você vai alterar. Com o tempo do debriefing, você faz depois uma revisão histórica. Aí você vai pegar a totalidade das decisões tomadas ali naquele processo, vai colocar isso dentro de processos maiores e você vai fazer uma análise. Tanto o bolsonarismo não fez um debriefing da derrota eleitoral de 22, e tampouco eles fizeram uma análise histórica. Porque o debriefing foi, eles perderam por causa disso, porque eles racharam a direita e enfraqueceram e perderam o discurso ético. E depois ainda veio os danos da pandemia. Mas na análise histórica, tá, a traição do Bolsonaro tem que ser contextualizada dentro de um processo que já iniciava em 2016, que é aquela famosa declaração do você sabe, Riso, vamos juntar com todo mundo, com o Supremo e tudo mais, Jucá. do Romero Jucá, que falou assim, ó, vamos criar um bloco para parar essa Lava Jato. E aí o Bolsonaro cai do céu porque o sistema se junta e pega um presidente fraco como o Bolsonaro, coloca ele de refém, ele era fraco, e obriga ele a fazer várias traições. E ele topa, ele achou bom, ele achou que estava sendo esperto ali. Tanto que o Eduardo falou, olha, é bom que solte o Lula, que aí volta a polarização e a gente ganha. Esse era o raciocínio desses caras. E como a direita estava completamente apaixonada, alienada e não fazia raciocínio crítico, que é isso que o cara tá fazendo. Esse cara tá fazendo um raciocínio crítico, uma leitura crítica do processo. Porque eles estavam apaixonados, completamente apaixonados, aí, assim, milhares de influenciadores mentindo, é Brasil, se alguém falou mal é comunista, tal. As pessoas foram caindo no precipício. Agora ele tá fazendo essa reflexão. E é importante que muitos o façam. Espero que isso tenha um poder de contaminação e outros tantos também reflitam dessa maneira. Tá? Não o conheço, mas essa reflexão, este vídeo, que tem um caráter reflexivo, merece aplauso. Porque esse tipo de raciocínio, de expor um raciocínio, pô, isso é essencial. Certo? A ponto a gente tá nisso aí, né? Que acho que é o resultado da pesquisa Quest, né? Maioria quer Bolsonaro e Lula fora das urnas em 26. Pesquisa aponta desgaste com a polarização e peso de voto independente. Governadores mostram força de terceira via à direita. O problema, né, é que, paradoxalmente, esses mesmos governadores, eles precisam, em resumo, do endosso do Bolsonaro para poder ir. Então, eles não são terceira via de nada. Eles são puxa-sacos do Bolsonaro. E eu tô deixando isso claro, né? Se você for pegar, escreve assim, O Tempo, Renan Zema, Missão. Procura ali no YouTube. Eu dei uma entrevista pro jornal O Tempo, que eu tô deixando... esse aí, nossa. Põe na tela. Pra deixar bem claro pra todo mundo, o líder da missão ataca aliados de Bolsonaro. Zema é rêmora de Bolsonaro e Tarcísio é puxa-saco. Renan Santos, fundador do MBL, disse que a direita brasileira se perdeu na idolatria ao presidente e em brigas internas. Entendeu? Tem um vídeo disso, tá? Eu tô deixando claro, porque não adianta eles quererem pagar agora de isentos e independentes do Bolsonaro. Ninguém foi independente. Todo mundo enfiou as pessoas numa pira, né? Sabe o flautista de Hamelin, né? Aquele flautista que fica tocando lá uma flauta e aí os ratos vão atrás dele e tal. Eles ficaram lá tocando a flauta, a galera ficou totalmente iludida. É essa loucura, cara. E todo mundo botou as pessoas numa ilusão, que foi uma grande ilusão. As pessoas se perderam numa ilusão e perderam a capacidade de raciocinar e fazer uma leitura crítica do que estava acontecendo ao redor delas. Elas foram levadas nesse efeito manada. Isso é perigoso. Vamos lá, vamos ver o trecho. Ali de alguns aliados, alguns nomes da direita que se colocam, o senhor avaliou como oportunistas, o senhor acha que o governador Romeu Zema seria um desses nomes ou não? Junto ao bolsonarismo, sim, com certeza. Com certeza, porque o Bolsonaro cometeu muitos erros e a postura dele, do partido dele, foram de ficar aquele peixe que fica rodando, é uma rêmora ao lado do tubarão. Ele é uma rêmora do tubarão Bolsonaro. E eles ficam ali montando estratégias sobre como suceder o Bolsonaro, como puxar o saco da maneira mais interessante do Bolsonaro. Eu acho isso muito ruim, isso não é coisa de líder. O Bolsonaro cometeu muitos erros e o Zema nunca abriu a boca para falar dos erros do Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro, por exemplo, colocou o Aras na PGR para salvar o próprio filho e para destruir a Operação Lava Jato, o Zema não abriu a boca. Quando o Bolsonaro rompeu o teto, o Zema supostamente é um liberal com o Partido Novo, rompeu o teto 11 vezes no mandato dele, botou uma PEC kamikaze para destruir o orçamento público, o Zema tava lá, né? Ele ou ficava quieto ou apoiava. Quando o Bolsonaro cometeu atrocidades na pandemia, o Zema ficava quieto também. Então, esse é um postura de líder? Ser líder pro Zema, ou também pro Ratinho, pro Caiado, é ficar assim, aguardando a decisão do Bolsonaro. É isso? É assim que vai mudar o Brasil? É assim que vai enfrentar o Centrão? É assim que vai resolver as contas públicas? Eu não acho isso postura de líder.
As pessoas têm que entender isso. Isso é líder. Se líder é isso, a definição de líder foi alterada. Puxa saco, virou líder. Então temos agora uma nova definição. O Tarcísio, na avaliação do senhor, tem posição de líder ou não? Pelo amor de Deus, né? Esse aí é o rei dos puxa-sacos. O Tarcísio, assim, tem uma cena que eu acho que é uma das cenas mais patéticas que eu já vi na política brasileira, que o Bolsonaro, né, tinha uma manifestação que nem foi o Bolsonaro que organizou, que era contra o Alexandre de Moraes, mas aí o Bolsonaro resolveu levar o caminhão de som dele. Os organizadores, Superman, inclusive ele quer ser candidato em Minas ao Senado, o Superman, mas parece que o PL não quer mais. Aí esse sujeito, Superman, que é aqui de São Paulo e quer ser candidato em Minas, ele ficou com o caminhão de som dele falando, e o Bolsonaro foi falar e achou que o Superman tava fazendo muito barulho. Aí o Bolsonaro falou, polícia militar, desliga o outro caminhão de som, uma das coisas mais autoritárias que você possa imaginar. Aí o Tarcísio saca a mão no telefone enquanto o Bolsonaro tá falando isso e começa a falar com a polícia pra ver se faz alguma coisa. Como é que é? Governador de São Paulo tomando ordem do cara e fazendo algo ilegal com um aliado político. Essa sabugice não dá pra aceitar. Eu quero saber a opinião de todos eles sobre os erros do Bolsonaro, sobre as fraquezas do Bolsonaro. E por que o articulador dessa união desses governadores, né, que é o Zema, tá com o Tarcísio, que tá com o Ratinho, são os corruptos do Kassab e do Ciro Nogueira. A galera que torna o Nordeste o lugar mais pobre do Brasil e faz com que o Centro-Sul pague a conta é a galera que vai articular o plano que vai salvar o Brasil? Entendi. Poxa, me sinto em 1989. Sabe, o Sarney tem um plano. Não dá, cara. Ou a gente muda o Brasil de verdade, é corajoso e muda o Brasil, ou vai ficar repetindo a história e se enganando. Uhum. Tô errado, galera? Só pra saber. Tá? A única coisa que tá errada aqui é o fato de só ter 4 Valete Plus. Pô, vamos entrando no Valete Plus. Sejam audaciosos, vamos botar 15 Valete Plus hoje, tô precisando. Galera, assim, só uma dica, tá? Meus custos aqui estão colossais, preciso de vocês. O cara Renan, apesar de rosa, estava galudo. Mas por quê? A cor rosa, ela me deixa boiola? É isso? Poxa, eu gosto de camisa rosa, acho bonita. Ainda mais essa rosa meio melancia. Acho um vermelho arroseado, eu acho bonito, uma cor muito viva. Mas as minhas cores favoritas. Essa cor azul claro, tipo ciano, eu acho bem bonita também. Tá? Não, o cara botou agora o Renan cresce em Minas. Você tem certeza? Vê o que eu falei lá. Procura Cleitinho Luva de Pedreiro. Por favor. Vejam esse trecho aqui. Esse trecho assim é pra eu fazer muitos inimigos em Minas. Que o Bolsonaro entra no poder e com o momento que o Bolsonaro sai no poder, a direita diminuiu de tamanho do ponto de vista do poder. Do ponto de vista midiático, de likes e views, que é basicamente essa coisa meio de influencer que hoje tem a direita, né? A direita tem um monte de influencer. Aí ela cresceu, né? Ela cresceu, são um monte de Virgínias, né? De luvas de pedreiros. Eu comparo, o Nicolas é a Virgínia e o Cleitinho é o luva de pedreiro aí em Minas. São 2 influencers. E aí, né? Eu soube que já tá rodando, a galera tá pistola aí com o que eu tô falando em Minas. Mas, galera, vocês vão eleger o Luva de Pedreiro governador de Minas? O grande estado das Minas Gerais. O estado que resume o Brasil. O estado do Loborges, pra falar de um herói brasileiro que morreu. Um gênio que morreu. Vocês vão botar um Cleitinho, que, né, eu tava conversando com uma pessoa de Minas Gerais ontem, né? Falou assim, não tem conversa com o Cleitinho. Se você falar uma coisa, eu discordo de você nisso. Você não é povo então, você não é povo, você não gosta de povo. Porque eu tô com o povo, você não sabe como é que o povo vive. Que o povo que é isso, o povo que é aquilo, que é aquele discurso mais baixo. Que assim, se você discorda de uma política que ele defende que é objetivamente errada, você tá contra o povo. E ele é o povo porque ele se veste igual um chinelento, né? Tá, entendi. Basicamente assim, é a luva de pedreirização da política. Nós vamos pegar os piores e colocar no poder porque eles aparentam ser povo. É isso? Vocês vão botar o luva de pedreiro pra governar Minas Gerais? Só pra entender, sabe? É isso, é luva de pedreiro. Não, pô. Gente, o povo nem sempre tá certo. Alguém precisa ir pros debates e falar, povo, você erra também. O povo votou no Lula. O povo joga no Tigrinho. O povo faz um monte de besteira. Não existe isso que o povo tá sempre certo. O povo não tá sempre certo. Definitivamente não tá.
Like na live, se inscreva no canal e entre no Valete Plus, valete.org.br. Link na descrição dessa live ou no QR Code que está na tela agora. É isso, mas só uma dica, tá? Minas Gerais está elegendo luva de pedreiro para governador. É intancável. Isso é uma das coisas mais intancáveis da política brasileira. Um estado como Minas Gerais, segunda maior população do Brasil, um dos lugares, cara, talvez o estado mais místico, mais mágico de todos, na mão do luva de pedreiro. Vocês, mineiros, o que vocês estão fazendo? Tá? Bizarro. E alguém tem que falar a verdade, né? Então eu falei, pô, tô no Jornal do Tempo, eu vou falar isso, porque vamos ver se a galera acorda. Né? Vamos lá, entrou 5 Valete Plus. Agora a promoção é o livro e a revista. Só que se bater 10, aí eu incluo um dos livrinhos aqui. O livro e a revista, do 6 ao 10. Então, do 6 ao 10 é o livro e a revista. Se bater 10, aí do livro e a revista vocês ganham tudo. Entendeu? Bora. Renan, eu gostaria de falar do nosso excelentíssimo senhor ministro André Mendonça. O André Mendonça. Relator do nosso partido, que acabou de rejeitar um recurso do pai do Uruan, também conhecido como Marcinho VP. Uau. Palmas. Num país em que o Flávio Dino fez o que fez na notícia de ontem, temos que aplaudir um ministro por fazer o óbvio, mas hoje fazer o óbvio é um ato de coragem. Então, assim, parabéns pro ministro. Fazer o óbvio, fazer o certo é um ato de coragem hoje. Tá? Já tem, vamos dizer, organizações de direitos humanos falando que os direitos humanos do Marcinho VP estão sendo violados. No voto, o ministro alega que a parte recorrente não trouxe argumento suficiente para modificar a decisão hora gravada. Tá? Parabéns pro André Mendonça. Para o André Mitonça. Parabéns, André Mitonça. Mandou muito mesmo. Bem que o Kim Paim falou que a gente podia confiar nele. Pois é, eu concordo. Kim Paim. André Mendonça é muito bom. Terrivelmente corajoso, André Mendonça. Bem-vindo ao time dos perseguidos pelo Comando Vermelho. Herói André Mitonça. Parabéns. Dito isso, eu ia botar a coisa na tela, mas o meu Chrome travou. Ah, é? Outra coisa, só pra falar, você viu que eu tô recebendo umas ameaças de morte mais violentas, né? Ah, é? Eu não tô sabendo. Depois tem que... não sei se botaram no grupo da Nacional, tem os grupos nossos ali. Tipo assim, cara respondendo mensagem, post meu no Twitter com foto de arma e não sei o que, um outro eu falei, eu vou ganhar em 26, o cara, você vai ganhar um tiro em 26. Porra. Negócio bem direto, tá? Começou. Porra. Pesado, bem pesado. Prosseguindo aqui, meu querido Rafael Almeida. Bom, o Chrome realmente travou, não consigo mexer nada. Não consigo botar um reacto. Deixa eu Tá. fechar esse cara. Só comentar um negócio sobre o Cleitinho. Você sabe que eu tinha visto algumas pesquisas, até ia perguntar